Fala, meus amigos, sejam bem-vindos a mais um episódio da Logicast. Hoje a gente está trazendo um convidado muito legal aqui, o tema é fantástico, a gente vai falar de liderança corporativa e o cara é mestre, tá? Eu sou o Rafael Pigozzi da página Mundo da Logística, tô com o meu parceiro Diego. Diego, vamos que vamos e hoje é tema para horas, hein, cara? Vamos que vamos, Rafael. O tema é da hora. O tema é um tema que muitas pessoas hoje querem abordar, querem saber como fazer, né? Como ser um bom líder, porém, cometem alguns gafes aí, cometem algumas falhas. Então, para quem não me conhece, sou o Diego aqui da Logicast e hoje vamos apresentar mais um episódio aí top. Então, Rafael, segue com o programa. Cara, é o que você falou. Hoje nós vamos desmistificar esse negócio de liderança, porque se você perguntar pra galera, todo mundo quer ser líder, né? Mas é o que a gente tava conversando um pouco aqui, mas a hora que o bicho pega mesmo, todo mundo quer voar no mato. Então, hoje a gente trouxe um cara que vai falar um pouco sobre isso aí, esse tabu de ser líder, né? Eu vou apresentar um pouco aqui dele, eu vou deixar ele apresentar, porque o mini currículo do cara não dá pra falar, senão vamos perder o podcast aqui. Ele é economista, pós-graduado em marketing, MBA em gestão estratégica e econômica de negócios, mestrando em gestão para competitividade na FGV, mais de 20 anos de experiência no mundo corporativo, o cara é palestrante, tem um canal no YouTube muito bacana que fala sobre isso. Eu vou deixar ele falar um pouquinho mais sobre os projetos dele. Isso aqui é só o início, tá, cara? E o nosso convidado hoje é o nosso querido Dalmo Marins. Dalmo, obrigado, cara, de aceitar o convite aí. Esse tema que a galera pede bastante, que surge bastante dúvida. E nada melhor do que trazer um cara super competente, um cara referência na área para a gente trabalhar um pouco sobre isso aí. Obrigado, viu, cara, de aceitar o convite. Boa noite, né? Nós estamos gravando à noite aqui, mas bom dia para quem for assistir isso durante o dia, boa tarde. Eu quero agradecer a vocês aí pela oportunidade que vocês estão me dando, né, de participar desse canal de vocês. Eu acredito que o tema da liderança ele é bem amplo, ele não serve só para o mundo corporativo, não serve só para uma única área, né, e um único setor. Você vai ter liderança aí, mesmo que você trabalhe na área de saúde, no comércio, na indústria, no setor de serviços. A liderança é essencial hoje para você criar vantagem competitiva e principalmente vantagens competitivas sustentáveis dentro do mercado. Então eu que agradeço a vocês aí por estarem abrindo o canal de vocês para a gente poder falar sobre esse tema hoje. Achei legal o que você falou aí, o negócio que é vantagem competitiva sustentável. Eu acho que isso é o diferencial hoje nas empresas, porque vantagem talvez você uma maracutaia aqui ali você consegue, né? Mas o negócio duradouro é diferente, né? Ô, Dão, pra gente começar, cara, eu queria que você contasse um pouquinho da sua história, da sua trajetória, como que você entrou nessa parte de liderança, você é palestrante também, hoje você é uma referência na área, eu queria que você contasse um pouco da sua trajetória. Maior prazer. Bom, eu nas minhas palestras e treinamentos, eu costumo falar que a liderança ela está baseada em 4 pilares, que eu chamo de VPCR. O V, para mim, é o mais importante deles, que é o que precede todos eles. Sem esse, você não consegue ter os outros, que o V é da vontade. Então, como a gente estava conversando até antes de entrar, né, como você mesmo falou, se a pessoa não tiver vontade de liderar, ela vai ser o eterno chefe. Depois, você tem o propósito, é a questão de você entender por que motivo você quer ser líder. Em seguida, é o C de competências, e as competências eu acredito que podem ser construídas por um modelo que ficou conhecido muito aí no meio corporativo como CHA, que é conhecimentos, habilidades e atitudes. E, por final, o R de resultado, porque a gente não pode, quando a gente fala hoje em liderança humanizada, nós não podemos ficar ligando esse tema a uma romantização. A liderança não pode ser romantizada. O líder vai ter que tomar decisões que são muitas vezes impopulares, decisões difíceis,
Então, a liderança, ela não pode ser vista só de uma forma romantizada. Ela tem que ser vista também do ponto de vista prático e de que maneira ela pode ajudar a empresa a conseguir resultados. E no meu caso, eu dou exemplo, até quem segue meu canal lá, né, aqui no YouTube, na Lidere com D, eu já falei algumas vezes, já dei esse exemplo. O meu primeiro emprego, eu trabalhei como vendedor numa grande rede varejista e a ideia, na época, né, o diretor que contratou, ele criou uma loja modelo, só contratou universitários para entrarem na empresa como vendedores, porque ele queria, no longo prazo, mudar o perfil das funções de gerente, diretor da empresa, que tinham um nível de escolaridade muito baixo. Então, só que essa loja ficava num shopping, o shopping funcionava 12 horas, 10 da manhã, às 10 da noite, não dava para ter um gerente para ficar o dia inteiro. Então, eles pegaram uma pessoa com mais experiência dentro do grupo, que também fazia faculdade, colocou como gerente dessa loja de manhã e perguntaram dentro do grupo quem gostaria de ficar responsável pela loja para o fechamento da loja. E já avisaram, não teria remuneração para isso, né? E aí ninguém se ofereceu e eu já falei, eu quero, eu fico. Então, a partir daí, você vê que realmente quem tem vontade de querer liderar, talvez naquela época eu ainda não tivesse imbuído da questão do propósito. Isso foi construído depois. Mas eu já tinha a vontade de exercer a liderança e eu via naquilo ali uma oportunidade de aprendizado. O que eu ia ganhar com aquilo? Eu ia ganhar mais dinheiro? Não. Mas eu ia ganhar experiência e ter um aprendizado naquilo ali. Então, a minha trajetória na liderança, eu acredito que tenha começado aí, nessa minha primeira experiência profissional com carteira assinada. E Dalmo, já iniciando aqui também, você contou um pouquinho, né, da parte aí, como você entrou na questão da liderança e tudo mais, e foi que a gente comentou aqui logo quando abriu. As pessoas, elas querem ser líderes hoje em dia, quer ser um bom líder, porém cometem muitas falhas. E aí eu te pergunto, o que mais te incomoda num líder hoje? Né? Por exemplo, você já deu palestra, você já visitou várias corporações, tem experiências aí em multinacionais, empresas nacionais, e já deve ter visto alguns tipos de liderança. Qual é a que mais te incomoda quando você vê um líder se posicionando? Eu vejo o que mais me incomoda é o chefe querendo trabalhar como líder, né? E ele não é líder. O chefe, ele está ali porque, vamos combinar, a liderança não é uma função, não é um cargo. Pode até ser que algumas empresas usem a denominação líder de equipe para denominar uma função. Mas não necessariamente você é líder só por você ter um cargo dentro da empresa. Né? A gente pode até falar lá e a liderança pode ser tóxica também, né? Não necessariamente é uma liderança positiva. A gente já ouviu falar daquela famosa maçã podre. A maçã podre não deixa de ser uma liderança na equipe, né? E acaba contaminando outros, porque ele consegue inspirar, de maneira negativa, ele consegue inspirar outras pessoas. Então, o que me incomoda muito, que eu vejo hoje nas empresas, primeiro, é a forma de promoção das pessoas. Muita gente acaba sendo alçado ao cargo de líder sem, na verdade, querer ser líder. Talvez esse seja o maior erro que as empresas podem cometer. Eles acham que estão fazendo um puta negócio, estão incentivando, motivando aquela pessoa, mas ele é um cara muito bom técnico. Então, você começa a promover pessoas que são tecnicamente boas, essa pessoa enxerga como única alternativa de crescimento, inclusive crescimento financeiro, de alguns benefícios, porque as pessoas às vezes vão crescendo nos cargos, né, na hierarquia da empresa, e aí conseguem um plano de saúde melhor,
um vale-refeição diferenciado, dependendo do cargo, você vai ter carro da empresa, você vai ter celular ilimitado, você tem uma série de benefícios que a pessoa vê assim, poxa, é a minha oportunidade. Só que o cara é muito bom tecnicamente. Ele não quer liderar, ele não quer o ônus, ele só vê pelo lado do bônus da liderança. Com isso, a empresa acaba, a médio e longo prazo, perdendo o bom técnico, porque você não pode pegar o cara que foi promovido depois e voltar ele à função técnica que ele tinha, e você perdeu o líder, porque você vai acabar tendo que desligar a pessoa da empresa. Então, o que mais me incomoda hoje em dia exatamente são essas pessoas que querem alcançar cargos mais altos da empresa, que demandam um grau mais elevado de liderança, e das próprias empresas, que não fazem um plano de carreira, por exemplo, para que essa pessoa cresça financeiramente, inclusive, com benefícios, bonificação, tudo que manda o figurino lá da liderança, mas sem necessariamente ele exercer uma função de liderança. Ele pode ser um técnico muito bom e ser promovido por isso, né? E acaba que ele não fica com o ônus da liderança. A empresa também mantém um cara que é muito bom tecnicamente, que contribui para o resultado da empresa, mas ele não necessariamente precisa ser um líder. Então, isso aí eu acredito que o que mais me incomoda é isso, é essa falta de planejamento das empresas para terem um funcionário, valorizarem um funcionário muito bom tecnicamente, sem necessariamente colocá-lo numa posição onde ele aceita a função de liderança como única opção para subir na empresa. Dom, e é justamente isso nesse ponto que eu ia tocar. Não só a pessoa que aceita, né? Porque ela fala, pô, é o que você falou, vou ganhar mais, benefício e tal. É o único jeito que ela vê de melhorar. E sair falando pros outros também, né? Que agora é chefe, eu mando nos outros lá e os outros me obedecem. Então tem muito isso aí. Principalmente quem não é preparado. Mas eu acho que grande parte da responsabilidade, não sei se eu tô correto na análise, é das pessoas, que você falou no finalzinho aí, que promovem essa pessoa, né? Que elas colocam... Você falou um cara que ele é muito bom tecnicamente, mas para exercer um cargo de liderança, não é só isso. Você vai ter que lidar com pessoas com perfil diferente, vai ter que inspirar as pessoas. Às vezes essa pessoa não tem essa capacidade naquele momento. E a pessoa que, tipo, fala assim, cara, eu preciso dar uma resposta pro pessoal do time. Então, às vezes, pega também, não sei se você já pegou erro assim, que eu acho que é um equívoco, é colocar o líder por tempo de casa. Ah, o cara é mais velho, então eu vou colocar ele. Cara, às vezes ele tá 20 anos lá, 20 anos fazendo um trabalho medíocre, sendo que tem um cara lá que se capacita, entende, busca. Isso aí é um erro tremendo, né? Assim, será que a gente pode colocar que as empresas, elas querem tirar o delas da reta? Fala assim, cara, imagina eu pegar um cara que tá há 2 anos aqui, que ele é bom, ele entende, ele exerce já o papel de liderança sem ter o cargo, mas aí o cara de 20 anos, eu vou me comprometer com ele? É um equívoco, né? Uma falta de preparo, a gente pode dizer assim? Eu não sei se chega a ser falta de preparo. Como eu falei, às vezes a pessoa se sente até na obrigação. Por quê? Aí entra uma coisa que é fundamental para a liderança, que se chama empatia. E tem uma confusão no significado do que é empatia. A empatia não é você tratar o outro como você gostaria de ser tratado. A empatia é você tratar o outro como o outro quer ser tratado, como o outro gostaria de ser tratado. Então não é porque você ficaria feliz demais se o teu chefe chegasse para você e falasse assim, olha, você vai ser promovido, que
a outra pessoa também vai compartilhar dessa mesma felicidade. Então, não necessariamente esse cara que está há 20 anos lá, ele está fazendo um trabalho medíocre, ele pode estar fazendo um trabalho excelente. E como eu falei, às vezes a empresa promove a pessoa em função da grande capacidade técnica que ela tem. Mas ele é um técnico, ele quer ficar ali na área dele, com a mão mesmo sujando de graxa, ou que seja na área de venda. Eu conheci uma pessoa assim, nesse meu primeiro emprego, eu conheci um cara que ele era o maior vendedor, o melhor vendedor da empresa. E foi oferecido para ele várias vezes a gerência de loja. Sempre que ia inaugurar alguma loja, ofereciam a gerência dessa nova loja para ele, supervisão. Ele nunca quis, porque ele ganhava o mesmo que o gerente da loja ganhava sendo vendedor, porque ele era assim, era extraordinário, realmente era um fenômeno de venda, ninguém sabia como é que ele conseguia, mas ele conseguia fazer as vendas, realizar vendas, para chegar num salário de gerente, sem ter a responsabilidade de ter que liderar uma loja, cuidar de pessoas, do cliente desses outros vendedores, do estoque, da área financeira, de tudo. Então a pessoa precisa ter também esse autoconhecimento. E até eu fiz tem uma transmissão minha, né, um Dalmo Marins Convida, lá no canal da Lidere com D, foi o último que eu fiz com uma amiga, Jaqueline Figueiredo, que ela deu exemplos. Quando ela ia promover alguém, ela perguntava se a pessoa queria a promoção. Ou dava a liberdade para a pessoa dizer que não, olha, eu não estou interessado em ser promovido. Porque talvez o grande erro da empresa seja exatamente esse, achar que você promovendo a pessoa, ele vai estar super feliz. Às vezes a pessoa vai se sentir extremamente constrangida de dizer que não gostaria de aceitar e acaba aceitando, porque ela fica intimidada. Poxa, o cara quer me promover, a empresa quer me promover. Eu não estou querendo isso. Mas se eu disser não também, vai ficar chato. De repente é capaz até de me mandarem embora por eu não aceitar a promoção. Vão achar que eu sou acomodado. E algumas vezes, na grande maioria das vezes, nem é uma questão de ser acomodado, é porque realmente a pessoa gosta daquilo que ela faz. Então, se ela faz aquilo bem e dá resultado para a empresa tem que, ao invés de promovê-la, valorizá-la de alguma outra maneira. Arrumar uma bonificação, dar algum prêmio, aumentar o salário. Então, você pode pensar aí, um assistente administrativo, nível 1, 2, 3, 4, 5, cada um com salários diferentes e de acordo com a sua experiência, com a sua entrega, né? Então, talvez o grande pecado em tudo isso daí seja a pessoa que está recebendo a promoção sem ser consultada se quer ou não, ela ficar constrangida e se sentir obrigada a aceitar a promoção, e a empresa, pelo seu lado também, não ter essa visão de primeiro saber se a pessoa quer ser promovida, né? Se ela tem a vontade de ser promovida. E esse, eu acredito que seja o maior problema hoje para você ter esse desequilíbrio aí entre chefe e líder. Porque eu fico imaginando, né? Até pode soar um pouco assim, né, Dalmo? Imagina chegar numa pessoa, a pessoa assim, você vai ser líder. Ele vai falar assim, o cara do RH, imagina? É difícil para ele fazer, eu não quero, eu quero ficar onde eu tô. Porque na cabeça dele vai assim, cara, se eu falar que não, eu vou passar como um profissional que não tem ambição, que não quer crescer e tal, então pode ser que eu vou ser desligado por esse motivo. Então aí às vezes a pessoa acaba pegando, né, fala assim, vou pegar porque senão eu tô fora, cara. Mais ou menos isso. Exatamente isso. E Dal, a gente está falando aqui de uma promoção
através de uma competência técnica. Por exemplo, eu cheguei lá, vi o Dalmo na operação. Falei, poxa, esse profissional ele é muito bom, ele resolve todos os problemas. Vou promovê-lo, vou colocar ele num cargo de liderança que ele possa assumir outros profissionais e ali, né, motivar a equipe. Só que também tem a questão do relacionamento, né, Dalmo? Às vezes você promove um cara porque você olha se a competência dele, pô, o cara é muito bom, vou trazer ele para perto para poder cativar, motivar a equipe toda. Só que o cara não é bom de relacionamento. E aí o cara entrega os resultados, mas não consegue motivar a equipe, né, a entregar o resultado junto. Como é que funciona essa parte? Exatamente, porque aí vão faltar para ele, para essa pessoa, os famosos soft skills. Hoje, quando a gente fala de liderança, a gente fala de uma liderança muito mais relacional do que uma liderança técnica. Quando eu vejo, né, algumas pessoas na internet, redes sociais, né, falando que qualquer um pode ser líder, eu digo depende. Se a pessoa não tiver vontade, ela não vai ser. Se a pessoa não tiver um propósito que não seja só o financeiro, ela não vai ser líder. Porque para você ser líder, você primeiro precisa gostar de gente. Você não lidera a máquina você opera a máquina. Para você liderar, é necessário você existir uma relação entre líder e liderado. Você precisa ter liderados. Então tem que ter essa relação, né? Senão você não é líder. Você falar assim, você é chefe você coordena aí o departamento, assim, quantas pessoas você tem embaixo de você? Nenhuma, então você não é líder. Você pode fazer a gestão de algum processo, de alguma coisa, mas você não é líder. Pode ter, aí de novo, a gente vai voltar naquela questão, liderança não é cargo. Você pode ter, por exemplo, uma pessoa que exerça uma função de gerente de venda, mas ele tem essa função para poder abrir portas, não que ele tenha um time embaixo dele, né? Ao invés dele ser o executivo de conta e bota o cara como gerente comercial, mas é ele que vai lá fazer a venda. Só que se ele chegar lá com um outro cargo, pode ser que um diretor de uma empresa não receba ele, pode ser que um outro gerente não receba ele, porque existe essa questão, né, que para mim é uma bobagem. Eu acho que a liderança passa pela humildade. Você tem que estar o tempo inteiro abrindo portas e não fechando portas, e essa daí talvez seja uma característica do líder, do chefe. O chefe se enclausura, ele se fecha dentro da própria arrogância dele, de achar que ele é melhor do que os outros. Então eu não vou falar com o cara que é vendedor. Se ele quiser falar, ele que fale com o pessoal de compras, com o assistente. Marca com a minha secretária, né? Eu só vou falar se vier o diretor dele aqui falar comigo. Tem hora marcada, senão eu não falo. Eu cansei de ver durante a minha vida que alguns clientes era importante um gerente ir com o vendedor ou o diretor ir com o vendedor, porque senão ele não era recebido, né, pelo cliente. Então, assim, acontece esse tipo de situação. E Dalmo, será que tem também liderança destrutiva? Aquela pessoa que influencia para o mal? Tem. Inclusive tem um e-book. Depois, se vocês quiserem, eu passo o link para vocês. Nesse e-book, ele é um compilado de vários artigos que foram escritos no formato de relato tecnológico. E eu escrevi um dos artigos em autoria, em parceria com mais dois amigos, com o André Wilson e com o Wilton Assi, que fala exatamente sobre a liderança tóxica, o outro lado da moeda. E como um relato tecnológico, a gente trabalhou em cima de um estudo de caso real de uma pessoa que foi assediada moralmente, que trocou a liderança dessa pessoa, e essa pessoa foi
o líder antigo passou a instrução para o novo líder que, olha, essa pessoa você tem que demitir que ela não performa. E essa pessoa acabou performando na nova liderança e percebeu-se, né, e a gente percebeu isso também nas entrevistas que nós fizemos com essa pessoa, que ela era deixada de lado, porque o líder criava a famosa panelinha, que eram as pessoas que bajulavam, eram as pessoas que é o amigão, é a pessoa que batia a palma para tudo que o líder fazia. Então o líder acabava privilegiando essas pessoas e deixando de lado essa outra que não entrava na panela, mas era uma excelente profissional, né? Então existe sim a liderança tóxica. Vocês podem até ler depois o relato, me lembra de eu passar o link para vocês, de repente eu não sei se dá para colocarem lá junto com, dá sim. Com essa gravação. Isso, sim, dá então, sim. Vocês podem colocar, depois eu passo o link para vocês, é um livro gratuito, é só baixar e tem esse artigo lá sobre a liderança tóxica. Isso existe sim. E existe nosso relato é em cima de líderes que eram líderes e exerciam função de liderança, que é diferente daquilo que a gente estava conversando lá da maçã podre, que é a pessoa que não tem o cargo, não tem a função de liderança, mas ele acaba sendo um destaque, sendo um líder, é a pessoa que vai movimentar sempre contrário o grupo, e por uma questão de carisma, por uma questão de várias afinidades, ele acaba sendo uma referência para o próprio grupo. E aí o grupo acaba seguindo essa pessoa, que é a famosa maçã podre que a gente fala, que é outra coisa que o líder tem que tomar cuidado e não pode deixar essa liderança paralela, negativa. Se for uma liderança positiva, não. Você tem que incentivar, motivar essa pessoa para ela crescer, né? Mas se é uma liderança negativa, você não pode deixar ali no meio do pessoal. E esses caras aí, essas maçãs podres aí, se a gente parar para pensar, né, Aldão, eles têm competências de bons líderes, só que ele usa pro mal. O abençoado, ele é tipo assim, ele não quer ter o cargo de líder. Mas, tipo, todo mundo que entrar lá, ele vai meter um defeito, porque ele fazia melhor, porque não sei... Então, o cara, ele tem é o que você falou, tem carisma, tem empatia, ele sabe, ele exerce influência na galera que tá ali, só que ele sempre dá aquela cutucada, né? Isso aí, vai dar certo, não. Isso aí, vai dar errado. E todo lugar tem, né? Não é exclusividade, assim, de empresa pequena, de empresa de médio porte, todo lugar tem, né? Tem até no Guerra nas Estrelas, né? Eu de vez em quando... Se lá tem, cara, então... eu coloco lá no meu LinkedIn, quem me segue vê que de vez em quando eu boto lá dicas de livro, dicas de filme, tudo ligado com a liderança. E eu ainda não coloquei o Guerra nas Estrelas não, mas Agora, não é só pela pessoa ser negativa. Às vezes, ela é por inveja. A pessoa acha que é melhor do que o líder. Ele acha que pode ficar no lugar do cara. Ele fala, não, se esse cara tá lá, por que eu não tô? E aí começa a tentar minar o líder. E eu já passei por isso na minha vida. Eu tive um funcionário que ele entrou numa disputa, né, comigo. Mas no final, cara, você tem que saber lidar com a situação para você não perder a rédea do grupo. Enquanto você não perde a rédea do grupo, enquanto você não perde a referência do grupo, por mais que a pessoa tente te minar, você consegue sobreviver e você consegue exercer uma boa liderança. O grande problema é quando esse líder, essa eminência parda, né, negativa dentro do grupo, ela começa a sobrepor o líder não consegue ter controle sobre essa pessoa. Aí é o grande problema. Aí você tem que se posicionar e você tem que ver se realmente
você está preparado para aquilo ali. Se não, pedir ajuda, e aí, de novo, né, quando a gente fala do ônus e do bônus, e dessa romantização da liderança, o líder tem que tomar decisões, às vezes, que não são decisões populares. O líder tem que tomar, por exemplo, decisão de demitir alguém, né? E independente do grau de amizade que ela tenha ou de admiração, às vezes, agora mesmo a gente passou, acho que ainda está passando, estamos saindo, né, graças a Deus, aí desse período da pandemia, mas quantas pessoas perderam o emprego não por incompetência, mas porque as empresas não estavam conseguindo bancar o salário, não tinha venda, não tinha produção, não dava. Então, algumas pessoas têm que ser demitidas, às vezes não é nem por incompetência ou por falta de aderência, que agora é a palavra da moda, né, ao cargo, mas é porque realmente a conjuntura, um fator externo, uma variável externa, acaba influenciando nessa decisão. E o líder precisa estar na frente ali. Eu já passei por situações assim de ter equipe numa empresa que eu trabalhei, que estava com uma dificuldade financeira, e entrar um turno inteiro e falar assim, nós não vamos entrar para trabalhar hoje. E aí você tem que, obviamente, você entende aí de novo, né, a empatia, você se colocar no lugar da pessoa, você entender, mas você está ali como um preposto da empresa. Você tem um cargo de liderança, você tem um cargo de confiança. Você fala em nome da empresa. Então, ao mesmo tempo que você vai dar razão, porque realmente eles tinham razão, e você, o próprio líder, estava passando pela mesma situação, você criar ali uma empatia, uma conexão com o pessoal, para ir de novo. O que é a liderança? É a inspiração e o exemplo. Mostrar que você está ali, que você vai entrar para trabalhar e que você conta com eles, e aí você trazer o grupo para fazer algo por você, não pela empresa. Aí você pode dizer que você realmente tem você é um líder, né? Quando as pessoas fazem as coisas por você e não necessariamente pela empresa. Tem até o trecho de um filme, rapidinho, Rafael, acho que é Invicto, que fala um pouquinho da história do Nelson Mandela, se eu não estou enganado, que ele, em algum momento do filme, ele pergunta pro capitão do time de rugby. Ele fala assim, como é que você inspira a sua equipe? Ele diz, pela liderança, né? Então, ou seja, quando você é um líder, você inspira. Aí tem a questão de você liderar tanto para a parte positiva quanto para a parte negativa. E essa questão que você abordou, que eu achei muito interessante, eu ouvi também numa palestra a respeito da empatia, né? Às vezes a gente quer agradar a pessoa, mas com o que a gente gosta, não com o que a pessoa realmente ficaria feliz ou satisfeita, né, não, Dal? Com certeza. Você já imaginou se você tratasse o masoquista e fosse bonzinho com ele? Só porque você gosta de ser bem tratado? É exatamente isso que é a empatia. Você tem que perceber o que o outro gosta, como é que o outro gosta de ser tratado. Ele gosta... Porque tem gente que vai precisar de pressão. Se não for na pressão, a pessoa não trabalha. Tem outro que, se você der pressão, o cara não aguenta. Ele precisa de liberdade para te entregar o trabalho. E ambos vão entregar. Então você precisa perceber quem é que gosta da pressão e da pressão, e quem é que gosta de liberdade e vai te entregar. Da mesma maneira, é o elogio. As pessoas têm aquela coisa, né, chame atenção em particular e elogie em público. Se você pegar uma pessoa que é extremamente tímida e você tem um time lá de 15, 20, 30 pessoas e você faz o elogio para essa pessoa na frente de todo mundo, é possível até que ela fique com tanta vergonha que ele fala, pô, eu fui elogiado por isso, eu não vou fazer mais isso não, porque se me elogiarem de novo, eu não quero. Eu vou diminuir meu resultado aqui, vou tirar o pé do acelerador, exatamente. Porque eu não quero ser elogiado. Então, agora você vai deixar de elogiar o cara? Não é isso.
mas você vai chamar ele em particular, pô, fulano, ó, parabéns e tal, né? E aí vai muito, eu ouvi isso de um professor na década de 90 e eu sempre fiquei com isso na cabeça, que é o famoso método BS. Ele contava uma história lá que ele foi junto com uma outra colega, professora, que eles tinham uma consultoria e foram trabalhar fazer uma consultoria para uma empresa, né? E o tempo inteiro na reunião, essa amiga dele falando sobre, não, nós vamos aplicar o método BS. E aí você veja como é que são as coisas, né? As pessoas, para não demonstrarem que não sabiam o que era, todo mundo só concordando com ela. Ninguém sabia o que era o método BS. Aí quando terminou a reunião, ele virou para ela e perguntou assim, fulana, que raio de método BS é esse? Ela falou, bom senso. O líder tem que ter. E as pessoas ficavam com vergonha de falar, pô, eu vou levantar a mão e perguntar o que é o método BS? Então, existe essas coisas também, né? Você, às vezes, dentro numa reunião, você fica com vergonha, né, de perguntar. Mas não precisa ter vergonha. Se você não sabe algum conceito, você vai e pergunta. E hoje a gente tem a facilidade do Google, né? Você bota lá método BS, é capaz de aparecer ali no Google, que é o bom senso. Mas o líder tem que ter esse bom senso e conhecer a equipe dele, para ele saber quem que ele vai elogiar e... A bronca não, a não sei que seja para o grupo inteiro, todos mereçam, realmente você tem que ser. Agora, o elogio tem que ser em particular, né? Mas o elogio você tem que medir também se você é a pessoa, se é mais extrovertida, a pessoa realmente gosta, né, de ser elogiada em público, você faça o elogio em público, se não, você faça o elogio em particular. As pessoas vão acabar sabendo que ele foi elogiado ou que ganhou algum prêmio, alguma coisa assim, entendeu? Tem um seriado que é bem legal, eu não sei se está passando agora ainda, se chama The Middle, que é sobre uma família no meio oeste americano, né? Uma família bem classe média mesmo, né? E o cara ganha um prêmio, o pai, né, ganha um prêmio, e ele fala que ele não vai lá. Eu não quero, eu não gosto de falar em público. E aí ele chega lá e acaba fazendo um discurso que é um desastre, dizendo que as pessoas vão ser mandadas embora, que ele é o gerente, né, de um grupo lá, o supervisor de um grupo. E ele acaba, eu não sei porque que eu tô aqui, porque agora a empresa tá obrigando a cortar o plano de saúde do pessoal para eu não mandar embora e tal. Então, às vezes você vai dar a oportunidade, né, de elogiar alguém, de dar uma premiação em público, fazer um elogio em público, e a pessoa também não está preparada para aquilo. Então você tem que ter o método BS, funciona e muito dentro da liderança. É bom senso e saber, conhecer a sua equipe, conhecer cada um da equipe. E aí tem tem um método legal para isso, né, que chama one-on-one, que é você conversar um a um com as pessoas. Não só aquelas reuniões que está todo mundo junto ali, mas vai um dia, agora no mundo virtual, marca um dia de bater um papo com a pessoa, conhecer um pouco mais sobre ela, ver o perfil dela nas redes sociais para ver o que ela curte, o que ela gosta. Tudo isso aí ajuda você a conhecer um pouco mais o perfil do teu funcionário um a um. E aí você vai saber lidar, com certeza, com cada pessoa, saber o quanto de responsabilidade você pode delegar, responsabilidade não, que tipo de tarefa você pode delegar para aquela pessoa, porque tudo é delegável, qualquer tarefa. A única coisa que não se delega é a responsabilidade. A responsabilidade vai ser sempre de quem delegou, né? Mas você pode saber, ou não, esse trabalho aqui, eu posso deixar o Diego lá solto, tranquilo, que ele vai me entregar. Agora, esse outro trabalho, de repente, eu vou ter que dar um pouco mais de assistência para ele, porque ele nunca fez, então eu vou ficar mais em cima, né? Então, a delegação é uma grande ferramenta também de desenvolvimento de liderança.
E o líder tem que ter essa habilidade aí, né, de fazer, estar presente quando necessário e dar liberdade também quando ele acredita que seja necessário, ou que ele possa dar essa liberdade, né? Ô, Dão, tudo isso aí passa por uma palavrinha que você já falou, que é humildade, né, cara? É aquele líder que, tipo assim, aquele cara que... Sei lá, ele tem que entender que o sucesso dele como líder vai depender das pessoas que ele tá exercendo influência agora. Como que ele faz isso? É o que você falou, ouvindo o cara, vendo o que o cara precisa, quais são, principalmente, tipo, o que esse cara tem de bom que eu posso aproveitar, o que eu preciso desenvolver nele. Então, eu acho que tudo isso aí, como que o cara vai conseguir acessar tudo isso aí nas pessoas? É conversando, é esse papo um a um aí, de conversar, de falar pro cara, de prestar atenção, de entender como que a pessoa trabalha. E tudo isso aí passa pela humildade, né? Você falou de treinamento, eu passei recentemente por um caso mais ou menos isso aí que você falou. O cara falou assim, não, você vai treinar, porque você vai tomar conta de equipe e tal. Opa, show de bola, treinamento. Aí o cara pegou, me jogou num lugar assim, eu assim, você vai acompanhar esses caras aí, tá? Daqui um mês você traz o relatório pra mim. Mano, eu fiquei um mês lá. Cara, eu não tirei relatório nenhum, cara. Eu não tava entendendo nada do que tava acontecendo. E o cara achou que aquilo lá era um treinamento. Você entendeu? Simplesmente me jogou. Você fica aí, acompanha. E, Dão, é muito isso aí, né, cara? Assim, isso que a gente tá falando, humildade, de você entender como que cada um vai se desenvolver. E outra, depois a gente vai entrar um pouco mais na parte de treinamento. É isso, é você treinar realmente a pessoa, né? Falar assim, eu vou desenvolver aquela pessoa. O que eu preciso desenvolver aquela pessoa? E eu acho que passa também pela humildade, né? Como eu falei antes, a liderança, para você ser líder, é fundamental você gostar de pessoas. Se você não gostar de gente, não abraça esse caminho, não segue esse caminho, porque você vai acabar virando um chefe, né? Ou, na melhor das hipóteses, um líder medíocre, vai estar bem na média. Porque você... Aí entra um outro ponto que eu falei, que é a questão do propósito, que eu descobri o meu propósito não tem muito tempo não, tá? Descobri isso em 2019, numa aula que eu estava tendo, e curiosamente, uma aula de finanças. Eu tive um professor fantástico, que ele fez esse questionamento para a gente. Qual é o propósito de vocês para serem diretores, CEO, CFO, enfim? Qual é o propósito? Então, se ganhar a mais, ter benefícios, isso não é um propósito. Isso é uma meta que você estabelece para a sua vida. E esse propósito está ligado exatamente com essa questão de você gostar de pessoas. Então, meu propósito, e foi até por conta disso que eu resolvi criar a Lidere com D, foi exatamente ajudar as pessoas a se desenvolverem na liderança. Passar minha experiência, porque fazendo uma retrospectiva, eu comecei a analisar na minha vida o que eu mais gostava de fazer durante toda a minha vida, e sempre foi treinamento, desenvolvimento de pessoas. Eu, inclusive, já trouxe aí pro meu canal um rapaz que eu contratei ele numa empresa que eu trabalhei. Hoje ele é presidente de uma das unidades de negócio dessa empresa, fora do país, inclusive, né? Foi expatriado, tá morando hoje no Panamá. Então, assim, eu comecei a perceber que isso me dava um prazer tão grande, que isso é o propósito. O propósito é um objetivo, é uma meta que você alcança e não é financeira. É uma coisa que te traz um sentimento de realização, né? Então, eu acho que acredito muito nessa questão também do propósito para você ter essa humildade. E essa questão da humildade, eu posso
até relatar para vocês aqui uma história real. Eu tenho hoje um amigo que hoje ele é o CMO, ele criou uma empresa junto com mais 2 amigos dele. Ele hoje é o diretor de marketing dessa empresa, uma empresa que está crescendo, em franca expansão. E ele foi meu estagiário. Ele não era estagiário da minha área específica, ele era estagiário da empresa onde eu trabalhava. E até por uma questão da gente se dar super bem e de eu realmente não ter essa liturgia da hierarquia de o estagiário, eu não vou almoçar com o estagiário. Hoje eu almoçava, tomava café, a gente contava piada e tal. E isso não tirava a questão do respeito, que existia em mão dupla, de mim para ele e dele também para mim. Embora ele não fosse meu subordinado direto. Mas hoje você veja, ele era um estagiário e hoje o cara é diretor. Então, muitas vezes, você olha a pessoa que está... Putz, esse cara aí é auxiliar de serviços gerais, mas você já parou para conversar com o cara? Porque tem auxiliar de serviços gerais que o cara está naquela função ali, mas o cara está estudando, o cara está fazendo uma faculdade. E pode ser que daqui a 10, 15 anos, ele seja o contratante dessa pessoa que está humilhando ele agora. Então, não é, veja bem, por uma questão de interesse. É uma questão de realmente você entender que a vida é uma roda gigante. Você uma hora vai estar aqui embaixo, outra hora você vai estar lá em cima, mas o tempo inteiro a gente está conectado. E por isso também... A gente fala tanto hoje esse termo, né? Network. Vocês já pararam para pensar realmente o que significa networking? O networking nada mais é do que um relacionamento em rede. Não é aquela coisa linear. Você já, de curiosidade, entra no LinkedIn de vocês e dá uma olhada nas pessoas que são contatos de vocês, vai lá nos seus contatos lá e vai abrindo a página deles e veja a quantidade de pessoas que vocês têm em comum de relacionamento. As pessoas não se dão conta disso e às vezes você está procurando emprego e uma daquelas pessoas ali que é contato do recrutador da vaga, e às vezes é muito amigo seu. Aí você, peraí, o Rafael conhece o Diego? Rafa, dá uma força aí pra mim. Não é que você vá fazer alguma coisa para se beneficiar, mas a gente sabe que tem relacionamento. Se vier uma indicação do Rafael, o Diego vai ficar super feliz. Porque o que você faz numa entrevista de 1 hora, que seja, de 40 minutos, de meia hora? Você tenta conhecer uma pessoa, a vida inteira daquela pessoa. Você tenta conhecer o caráter daquela pessoa. Então, se o Rafael, que é meu amigo, me conhece há anos e conhece o Diego, e vira para o Diego e fala assim, Diego, você pode contratar o Dalmo? Porque, cara, eu conheço ele de muito tempo, já trabalhamos junto, o cara é fora de série. O Diego vai ficar agradecido, porque é uma referência. Então, network é isso, é você sair desse mundo linear de achar que eu conheço o Rafael e o Rafael conhece o Diego. Não, mas eu conheço o Rafael e o Diego, então a gente está ali conectado em V, a gente não está conectado em linha. E aí saem várias conexões dali, né? Então você abre portas para negócios, você abre portas para arrumar emprego, você abre portas, às vezes o Diego pode chegar também o contrário. Rafael, eu vi que você conhece lá um tal de Dalmo, vi lá no teu LinkedIn. Cara, o que você tem a me dizer para ele? Que eu tô recrutando aqui, eu vou tirar esse cara da empresa onde ele tá lá, mas eu queria ver se você indica ele. Não, pode, o cara é ponta firme, pode ir lá e fazer a proposta para ele, que o cara é bom. Ou então não, eu falo assim, aí quando você começa aí é o problema. Então, começou então, verdade. Nossa. E Dalmo, você consegue numa consultoria identificar um bom líder que ainda não seja líder?
o modo de trabalho, como se comunica, porque assim, a gente sabe que líder não é o cargo, tá? O líder é como ele se comporta ali, ele se dentro da empresa. E aí pode ser que em alguns casos, algumas empresas, a liderança seja também um cargo. Mas você consegue identificar, talvez numa conversa, visitando ali a empresa numa consultoria, identificar, poxa, aquele rapaz ali, toda hora que ele fala, as pessoas prestam atenção no que ele fala, as pessoas procuram dar satisfação para ele, nem é o gerente, nem é o gestor, mas as pessoas respeitam a posição dele. Você consegue identificar isso? Cara, ó, eu tenho um indicador, isso aí é meu, tá? Que eu sempre vejo, assim, quando eu vou no setor, é aquela pessoa, assim, que você pergunta alguma coisa, o cara fala assim, ó, fala pro fulano que ele sabe. É o posto Ipiranga, é o posto Ipiranga. É isso, pô, você definiu agora, fantástico, é o posto Ipiranga do setor. Não é? Esse cara, às vezes, ele nem é. Aí você fala assim, ó, esse cara deve ser o chefe. Aí o cara tá debaixo de um caminhão, mas todo mundo pergunta pra ele. É um indicador, não é, Dal? É exatamente isso que eu já ia falar. Quando você, de repente, numa conversa dessa 1 a 1, o nome da pessoa... mas o fulano, ele começa a trabalhar sem a referência. Então, você tem que começar a observar se ele é uma liderança positiva ou negativa. Porque se ele for uma liderança positiva, você tem que investir nesse cara, sem medo de ser feliz. Porque o que acontece com os chefes... O chefe, normalmente, cara, é aquela tartaruga no poste, né? Que você não sabe como é que ele chegou lá, mas a única certeza que você tem é que em algum momento ele vai cair. Então, esse é o perfil do chefe. Então, o chefe, quando ele identifica alguém que tem potencial de crescimento, ele ofusca essa pessoa. Porque ele acha que ele vai perder o lugar. Agora, o líder, ele, quando vê esse potencial, ele investe nesse cara. Até porque, para o líder poder crescer, eu já vi muito isso, tá, gente, em reunião, assim, vamos promover o fulano. Pô, maravilha, merece, vamos lá, todo mundo. Aí pensam o seguinte, tá, mas quem que a gente vai colocar no lugar dele? Putz, não tem ninguém. Então vamos fazer o seguinte, vamos fazer um planejamento, vamos ver se daqui a 6 meses, vamos conversar com ele para a gente ver, entender quem que a gente coloca no lugar. Entendeu? Então, às vezes você perde uma oportunidade de crescimento porque você não desenvolveu uma pessoa para ficar no seu lugar. E eu tenho isso muito comigo. Eu tenho, dando mais um exemplo meu, eu em algum momento da minha vida, eu trabalhava numa empresa, uma multinacional americana, recebi uma proposta para mudar de empresa e mudar, inclusive, de cidade. E por conta de questões até pessoais, familiares, me interessava essa mudança. E só que eu já vinha trabalhando uma pessoa para ficar no meu lugar. Porque independente de onde eu fosse, até para eu ser promovido dentro da própria empresa, né, quando alguém chegasse e falasse assim, olha, eu quero te promover, mas não tem ninguém no seu lugar. Não, tem sim. Eu já tenho uma pessoa pronta aqui, ó, é o fulano. Então, eu já fazia esse trabalho. E quando eu fui pedir a minha demissão para o presidente da América Latina, que era para quem eu respondia, eu já falei para ele, falei, não, fique tranquilo, eu já tenho uma pessoa, o fulano de tal, ele conhece as mesmas pessoas que eu conheço, ele participa das mesmas reuniões que eu participo, ele está a par de tudo que está acontecendo, ele tem condição de ficar. A decisão é dele se ele vai ou não usar a pessoa, mas nesse caso eu estava saindo da empresa, né? Era a decisão dele, mas eu tinha uma pessoa para sair, para deixar lá no lugar. Até também, de novo, gente, outro ponto, aí fica uma dica, alguns pulos do gato que a gente está dando aqui nessa transmissão aqui para vocês, nesse bate-papo. Sempre saia das empresas onde você trabalhar e deixe as portas abertas. Nunca feche portas. Isso é importantíssimo. Eu outro dia vi uma postagem lá no LinkedIn que causou uma polêmica danada, que Opa, caiu aqui. Um cara que
saiu da empresa, foi demitido da empresa, expôs um e-mail do gestor dele, ameaçando a equipe, um assédio moral assim, violentíssimo, e o cara colocou, esse é o tipo de... falando, né, o tipo de tratamento que a gente tem na empresa tal, né? Mas ele assim, ele jogou a pá mesmo no ventilador, jogou com tudo, porque ele botou o nome do cara, botou o nome da empresa, botou tudo. Isso aí deu um furdúncio dentro do LinkedIn, e gente apoiando, e gente que já tinha trabalhado lá e falou, é isso mesmo, a empresa é assim. Aí aparece um monte, né? Sacando gasolina. Exatamente. O cara não quer nem saber quem botou fogo no circo, ele quer jogar gasolina em cima, né? E então, mas, gente, pensa que amanhã esse cara pode sair da empresa, esse gestor, e a empresa pode se transformar num ótimo lugar para se trabalhar. Só que se você fechar a porta nesse momento, independente de quem entre, você não volta, né? Então, pense nisso antes de você... eu vou falar uma outra curiosidade aqui minha. Até hoje, eu só coloquei uma empresa no palco. E só fiz isso porque eu saí da empresa, era essa empresa que estava com dificuldade financeira, que eu falei lá da questão da greve e tal. A empresa estava em dificuldade financeira e a diretora geral virou para mim e falou assim, Dalmo, entra porque nós só vamos pagar quem tiver ação na justiça. E eu entrei, e sempre tem aquela coisa, né, que quando você entra, o teu advogado fala, não, pede 30 mil hora extra, pede as férias de 2035, pede não sei o que. Não, eu só pedi o que era devido. E a empresa pagou tudo que era devido, sem questionar, não teve contra-oferta, contra-proposta, não teve nada. Então, assim, foi, vamos dizer assim, uma ação na justiça amigável, que por uma questão legal até para a empresa ter uma certa tranquilidade de que as pessoas depois não entrariam, mas é o meu perfil. E algumas vezes eu saí de algumas empresas, não, entra lá, e tem aqueles advogados, né, que ficam, o diabinho, né, que fica no teu ombro, não, porque você vai ganhar isso, você vai ganhar aquilo. É do meu perfil. Eu acredito que eu vou ganhar muito mais se eu mantiver portas abertas. Eu prefiro manter as portas abertas. Dal, a gente, no início desse programa, a gente apresentou um vasto currículo seu. A gente está aqui abordando bastante esse tema de liderança, né? Porque acho que já é o segundo episódio que a gente fala sobre a liderança e tudo. E é um tema que dá para a gente fazer 2, 3, 4 podcasts, porque ainda mais com os anos de experiência que você tem, né? A gente consegue fazer vários podcasts aí. Mas eu queria entender um pouquinho sobre o seu trabalho na Lidere com D. Esse D é de Dal, né? Acredito eu, né? D é de Dal, exatamente. Você pegou o espírito da coisa. Olha, eu fiquei na dúvida, sabia? Se era D de decisão, D de Dalmo. Fiquei naquela dúvida. Eu falei, pô, mas acho que é D de Dalmo. Exatamente. Fala um pouquinho pra gente do seu trabalho. A logo destaca bem o D, ó. Destaca show de o bola, D. gostei. Até o seu site aqui, para quem está ouvindo a gente aqui no nosso podcast e acompanhando, depois entra lá no site do Dalmo, liderecomd.com.br, e lá você vai ver um pouquinho do trabalho dele, né, os eventos que ele já fez, os materiais gratuitos, o objetivo da empresa. Então, conta um pouquinho para a gente como que é esse trabalho, Lidere com D. Então, como eu falei, a Lidere com D surgiu a partir do momento que eu identifiquei o meu propósito. A partir do momento que eu verifiquei que existem muitos chefes, existe muita gente competente tecnicamente, mas não tem essa versatilidade, ou não tem essa vontade realmente de ser líder. Eu vou até contar, então, um outro ocorrido, né, um outro caso, se vocês me permitirem, que é eu saí de uma empresa
A empresa estava contratando um diretor novo e eu saí da empresa no dia que ele foi apresentado. Então, pedi demissão e tal. Fiquei à disposição, falei, olha, eu posso apresentar as pessoas lá, os meus contatos, né? Trabalhava muito com órgão público, então eu posso apresentar os contatos para o fulano que está entrando, né? O novo diretor. Eu deixei tudo, me coloquei à disposição. Aí o presidente da empresa virou e falou para eu acertar com ele as datas, enfim, o que ele podia fazer, me agradeceu, tá, beleza. Esse cara ia demorar ainda um mês para assumir, porque ele estava cumprindo o aviso prévio na empresa anterior, empresa antiga onde ele trabalhava. E eu pedi demissão, também estava em aviso prévio. A gente acabou que coincidiu, ele não foi meu chefe nem um minuto. Mas nesse dia eu fui conversar com ele, me colocar à disposição. Quando eu entrei na sala para conversar com ele, a recepção dele foi a seguinte: poxa, já fiquei sabendo que você está saindo, não vai dar tempo nem de ficar com raiva do chefe? Aí eu falei, mas por que você acha que eu deveria ter raiva de você em algum momento da vida? A gente nem se conhece, mas mesmo que a gente trabalhe junto, por que eu teria que ter raiva de você por você ser meu chefe? Não, porque sabe como é, não sei o quê. Então, esse tipo de coisa foi me despertando a ideia de fazer algo diferente, de pegar essa galera, e principalmente eu gosto de trabalhar muito com primeira liderança, com gente que está começando agora, para você tirar esses vícios, entendeu? Para você tirar essa arrogância, para você levar um pouco mais de humildade, para você mostrar para a pessoa que liderar é você inspirar pessoas e não intimidar pessoas. E aí, por conta disso, e pelo meu histórico, eu sempre gostei de fazer treinamentos. Todas as empresas onde eu passei, eu acabava, independente do RH fazer ou não, eu acabava desenvolvendo algum tipo de treinamento. Eu identifiquei, por exemplo, numa das empresas que eu trabalhei, que a gente tinha um turnover altíssimo e a gente não tinha nenhum programa de integração. Então, o funcionário era mais ou menos o que você falou, né? De chegar lá, te colocar na linha de frente e falar assim, vai fazendo isso daí, cola com fulano que ele te explica o que é. E aí eu criei um treinamento de integração, onde a pessoa passava o primeiro dia inteiro conhecendo o que era a empresa, o tamanho da empresa, qual era a função que ele ia fazer, mostrando, aí apresentava ele para as pessoas das outras áreas, de que forma o trabalho dele, que isso é uma coisa muito importante, gente. Tem até tem um vídeo lá no meu canal que fala isso, é o porquê das coisas. Quando a pessoa entende o porquê que ela está fazendo aquela determinada coisa, ela faz com mais engajamento, porque ela entende qual é a importância daquilo que ela está fazendo. Tem um sentido ela fazer daquela forma. Então ela conhecia todas as áreas da empresa e de que maneira o trabalho dele estava ligado e impactava no trabalho das outras pessoas. Então ficava um tempo trabalhando no almoxerifado, então ele levava uma semana antes de ir realmente para a atividade dele. Por conta de tudo isso, eu vi que eu tinha um jeitinho para trabalhar com essa questão de treinamento, de desenvolver pessoas. Eu fiz isso ao longo da minha vida com alguns funcionários que passaram tive o prazer, né, de ter liderado, que tinham vontade, e isso aí te motiva, você como líder. E aí é que está o propósito. Você fica feliz por você estar conseguindo desenvolver aquela pessoa e ver aquela pessoa crescer até a pessoa conseguir andar com as próprias pernas. E aí por isso eu criei a Lidere com D.
Você fala bastante de propósito, de porquê. Tem um autor que é o Simon Sinek, ele fala bastante sobre isso aí. Sim. Eu acho que ele é um cara, assim, que ele tem uma visão sobre liderança. Você já deve ter ouvido falar dele, que é bastante ligado a isso aí, né, cara? Que, assim, não é você pegar o cargo simplesmente e fazer, cara. Você tem que entender por que você tá ali, o que é o seu propósito, o que você vai fazer de diferença na vida das pessoas, porque o líder é isso aí também, né, Dalmo? Tipo assim, você vai ter que fazer diferença na vida das pessoas, cara. E se você não tomar cuidado, você vai fazer negativamente. Você pode acabar com a carreira de um cara numa empresa, é o que você falou, fazendo uma panelinha, deixando um cara que ele tem vontade, que ele tem competência, que ele tem tudo para desenvolver, mas talvez ele não faz parte do seu grupinho ali, da sua panelinha, não vai para um churrasco para você, não vai com um almoço para você, mas o perfil do cara é de ficar um pouco mais de lado. Então acho que o líder passa bastante por isso aí. A gente vê, nossa, eu particularmente vejo bastante. Às vezes você vê um cara que ele é mais retraído ali, mas ele é um cara super 10, cara. O cara estuda, o cara vai... Mas ele não é aquele cara que você falou assim, que ele não gosta de um elogio e tal, mas eu acho que o líder tem que entender isso aí, né? E o autor fala bastante sobre isso aí, cara. Exatamente. E saber o seguinte, se você... isso é outra coisa que eu costumo falar muito nas minhas palestras. Se tiver alguém aí me escutando que já me acompanha, em algum momento já ouviu isso. Mas se você perguntar para vários profissionais para definir o que é uma empresa, o advogado vai ter uma forma, o contador vai ter outra forma, o economista, o administrador vai ter uma maneira de descrever. Mas para a gente fazer assim, bem no popular, uma empresa nada mais é do que um CNPJ composto por CPF. Então, se você não cuidar das pessoas, as pessoas não... Se você não cuida do CPF, o CPF não vai cuidar do CNPJ. Aí você tem aqueles casos dos atendimentos mal feitos para o cliente. Por quê? Porque a pessoa não é valorizada na empresa. E se você lidera pelo exemplo, se o funcionário ele não é valorizado, ele vai passar isso para frente. Então, você tem que valorizar as pessoas. Quem vai gerar resultado não é a empresa. Quem vai gerar resultado são as pessoas. Você investe nas pessoas, treina as pessoas, capacita as lideranças e as pessoas vão gerar o resultado para a empresa. O Simon Sinek, inclusive, tem alguma frase dele que fala mais ou menos isso aí que eu falei, mas ele tem uma frase assim, de impacto que ele fala sobre isso. Cara, ele é demais. Eu acho muito legal ali o modo que ele escreve sobre liderança. Ele é bem bacana, cara. Exatamente. Dalmo, a gente está chegando aqui nas partes finais do nosso programa, mas tem duas perguntas que assim, eu não poderia deixar de fazer, até porque você já atuou em diversas frentes aí ao longo da sua carreira. E como você falou agora, já fez aqui algumas palestras que de repente pode ter alguns dos ouvintes aqui acompanhando esse podcast e vai se identificar. E aí eu te pergunto, qual foi a palestra que você fez, que você sentiu assim que causou mais impacto para o público, que você, caramba, essa palavra, esse direcionamento, vai causar um efeito muito grande nessas pessoas. Foi um tapa na cara dos caras. Foi um tapa na cara. Sempre tem isso aí, né? Puxou um e-book assim, pá, toma! Qual foi? Aí o cara, tipo assim, ô louco, tá falando pra mim isso aí, não é possível. Essa pergunta aí, rapaz, eu vou te falar. Toda palestra, tudo que eu faço com muita paixão, com muito amor. Então todas elas acabam me impactando. Eu acredito que o impacto vem quando você tem um feedback do pessoal. Então tem dois casos aqui que eu vou citar. Um é de eu tenho um programa de um grupo de amigos da FGV, do MBA, que se chama Propósito 66. Esse Propósito 66, esse projeto, ele surgiu numa das aulas, onde a gente tinha, o professor nos desafiou para como
para a gente responder a seguinte pergunta: como vocês, como turma, querem ser conhecidos, lembrados daqui a 20 anos? E era esse o tema do trabalho. A gente podia escolher qualquer coisa, fazer qualquer coisa. E a gente fizemos, né? O trabalho não era em grupo, o trabalho era a turma inteira. E então a gente fez um trabalho ali, inclusive simulando realmente uma empresa, um modelo de gestão, de gestão, de governança corporativa. E aí nós criamos esse trabalho para capacitar jovens e até adultos para o mercado de trabalho, ensinando como é que faz um currículo, porque parece bobagem, mas a gente que já passou muito pelo lado do contratador, a gente vê que muitas vezes falam em crise. Tem crise econômica e tem desemprego. É verdade. Só que tem horas que você está com a vaga aberta, você tem um caminhão de gente e não tem ninguém capacitado para a vaga. E às vezes são detalhes e você acaba escolhendo o menos pior ao invés de escolher o mais capacitado. E numa dessas vezes aí, isso era um tema recorrente, inclusive entre amigos, né, que eram empresários também. Então a gente resolveu fazer isso. É um trabalho para a gente capacitar de forma voluntária em escolas, em associações, em igreja, o que for, né? Para a gente mostrar um pouco de como você se prepara para o mercado de trabalho e como você pode também ser empreendedor, que não necessariamente você precisa ser empregado, você pode empreender e não precisa hoje em dia você ter um rio de dinheiro, você pode ter um negócio pela internet, né? E que seja bem dentro da sua realidade ali de custos. Então, um desses trabalhos, depois um dos rapazes veio, é até filho da gestora lá do local onde a gente fez a capacitação, ela veio falar toda empolgada que o menino ficou gostou muito e inclusive tinha conseguido arrumar um emprego na semana seguinte, usando as dicas que a gente deu. E uma outra coisa que assim me pegou bem de surpresa foi no último encontro que eu tive lá no canal do Dalmo Marins Convida com a Jaqueline, que ela me fez um depoimento que eu vou te falar que ela me pegou tão de surpresa ali que me deu uma emoção que eu não sabia nem, eu fiquei meio desconcertado até para continuar a fazer lá o programa com ela, né? Então foi uma grande surpresa e aí de novo entra a questão do propósito. Quem não assistiu, eu não vou dar spoiler não. Vai lá, deixa de ser preguiçoso, entra no canal da Lidere com D, se inscreve e assiste lá a live com a Jaqueline. Foi a última que eu fiz. E aí vocês vão ver, né? Realmente é isso que move a gente quando a gente vai fazer uma palestra, você saber que você conseguiu impactar de forma positiva na vida de alguém. Dalma, a gente está batendo horário aqui e o Diego falou uma pergunta, eu vou fazer a última agora, assim, para a gente finalizar, tá? Para fechar com chave de ouro aquela dica, assim, as empresas ouviu o que você vai falar agora, assim, cara, eu vou mudar o nível de liderança da minha empresa. O que falta, na sua opinião, para as organizações evoluírem nesse quesito que a gente está falando de liderança, cara? O que você acha que falta para eles, assim, sei lá, o RH entender quem eles devem promover, enfim. O que você acha que falta para as empresas? Excelente a sua pergunta e a resposta é simples. As empresas passarem a enxergar treinamento como investimento e não como custo, não como despesa, porque não é. Porque você capacita as pessoas trabalham melhor, trabalham mais satisfeitas e geram resultados. Então, se você pegar, e eu acredito que seja a grande dificuldade, se você pegar dados do Sebrae, que identificam que 98,5% mais ou menos das empresas no Brasil são micro e pequenas empresas,
não vamos falar das grandes, as multinacionais. Essas daí elas já têm um entendimento, elas disponibilizam treinamento, tem plataformas às vezes até desenvolvidas por elas mesmas para capacitar as pessoas, tudo isso. Mas pequenas e médias empresas, microempresas, acabam vendo treinamento como um custo. Eu não vou pagar esse cara. Imagina, eu dou um curso para ele, amanhã ele sai daqui da empresa. Olha a mentalidade. Se ele sair da empresa, ele vai sair da empresa com uma visão, e as pessoas que vão contratá-lo vão, poxa, essa empresa aí é uma empresa muito boa, é um celeiro, é uma referência. As pessoas que passaram por lá são muito boas. Inclusive, eu tenho uma grande amiga que a visão, a meta dela é essa. Não é fazer as pessoas ficarem na empresa a vida inteira. Se ficarem, ótimo. Se tiver oportunidade, ótimo, para as pessoas crescerem e permanecerem lá. Mas ela quer que a empresa dela seja vista como referência dentro do mercado. Quando alguém chegar lá com um currículo, com o nome da empresa dela, fala, putz, esse cara é bom, eu vou contratar porque esse cara é bom. Ou que vá lá e tire o cara da empresa dela. Entendeu? Então, essa mentalidade, essa mudança, essa virada de chave que está faltando. E aí você falou a questão do RH. Existe um paradigma aí muito grande de que só o RH é responsável pela evolução e pelo desenvolvimento das pessoas. Não é. O RH é o facilitador. O RH vai buscar, eu, por exemplo, como líder, falo, olha, eu preciso fazer um curso de gestão do tempo, as pessoas na minha equipe estão se enrolando e tal. Aí o RH vai atrás, vai correr atrás e vai fazer o treinamento, vai contratar uma consultoria, né, e vai fazer o treinamento da gestão do tempo. Mas é o líder que vai depois colocar isso em prática e ver se realmente funcionou. Não adianta a empresa investir em fazer treinamento, capacitação, se a liderança não tiver essa evolução também, se a liderança não tiver, não comprar essa ideia, né? Falando numa linguagem mais simples, se o cara não comprar a ideia, se a liderança não comprar a ideia, você pode dar o treinamento que for, que a coisa não vai para frente. Então, é aquela coisa do treinamento em cascata, você capacita e treina os líderes para que os líderes repliquem isso para frente e, principalmente, sejam o exemplo daquilo que você está treinando. Porque não adianta também você o líder faz diferente do que está exigindo, é aquela coisa do manda quem pode, obedece quem tem juízo, faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. Não é assim. Se você treinou o cara que ele tem, por exemplo, na área de segurança, que ele vai entrar numa determinada área, ele tem que estar de capacete, bota de segurança, todos os EPIs, o líder não pode entrar naquela área de alpargata, de mocassim, né, sem os EPIs que são exigidos. Ele tem que ser o primeiro a dar o exemplo. Então, a liderança tem um papel fundamental nesse desenvolvimento e as empresas têm que enxergar treinamento e capacitação, principalmente dos líderes, como investimento que vai gerar resultados e não como uma despesa. Dalmo, a gente está chegando aqui na parte final e assim, as pessoas que estão acompanhando aqui esse podcast que ficaram interessadas em procurar mais conteúdo sobre liderança corporativa, eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição desse vídeo, tá? Onde você tem acesso a todas as redes sociais, todas as mídias da Lidere com D, mas eu queria deixar aqui em especial tipo um mailing chip, né? Onde você preenche ali um cadastro e você já pode ganhar até um e-book, Liderança em Momentos de Crise. E aí, Dalmo, para a gente finalizar,
Aonde que as pessoas elas podem te procurar? Porque tem pessoas que vão acompanhar aqui pelo podcast em áudio, mas talvez não vai vir aqui no YouTube. Então, deixa para as pessoas aqui aonde que elas podem te procurar, como que ela faz para contratar o teu serviço, trocar ideias e tudo mais. Fala pra gente aí, Dal. Olha, LinkedIn é a ferramenta, hoje é a rede social que eu mais uso, é o LinkedIn. Eu tenho também o perfil lá no Instagram, tenho o meu pessoal, Dalmo Marins, e tenho o da Lidere com D. E o LinkedIn, Dalmo Marins, vocês me procurem lá. Podem me procurar e me adicionar, se conectar, seguir à vontade. Eu não tenho esse negócio de que eu vou escolher todo mundo que pede conexão para mim. Eu não vejo cargo, função. Eu quero realmente criar um network de qualidade. Então, vocês podem me procurar no LinkedIn, entrando lá no site da liderecomd.com.br. Vocês vão ter também aí, como o Diego falou, acesso a esse e-book que eu escrevi no ano passado, assim que começou a crise, que dá dicas sobre como fazer uma gestão remota de equipes. E me seguir, rede social, Instagram, da Lidere com D, a página da Lidere com D também, no LinkedIn. E, gente, fiquem à vontade para mandar mensagem. Diego sabe que não estou falando da boca para fora, né? Ele me procurou, eu estou hoje fazendo aqui, porque ele foi lá, me convidou, mandou mensagem para mim, eu respondi, e eu faço isso com todo mundo, eu não deixo ninguém sem resposta, gente. E eu sigo você também no LinkedIn, né? Vira e mexe, você coloca lá as suas postagens, né? E eu comento também, curto, isso porque aí. Até eu acho interessante. Então, assim, esse é o trabalho do network, né? Gerar ali essa conexão, não somente dentro das redes sociais, mas que também você possa depois entrar no teu telefone celular e ver que gerou bons frutos também fora das redes sociais. Claro. Então, Rafael, Dalmo, eu fico feliz com você aceitando o nosso convite. Deixa eu só deixar também o meu e-mail, que é dalmo.marins@liderecomd.com.br. Eu vou deixar também aqui depois na descrição, para que as pessoas possam mandar. Enche o Dalmo de perguntas, tá, pessoal? Vai lá, manda tudo que é tipo de perguntas, lê o e-book dele, não entendeu? Dalmo, não entendi isso aqui não, me responde aí. Ele vai estar sempre... mas também não fica só mandando pergunta, não. Contrata o serviço dele também, que só ficar perguntando não paga a conta, vai ficar feliz, né? Aí eu gostei, Rafael. Isso aí é que eu falei, VPCR. Tem que ter o resultado também. Não é só... Não, porque senão... Não. A gente fala aqui, mas a gente sempre tem aquele cara, né? Vou perguntar pro Dalmo. Aí daqui a pouco o cara fez um MBA só de pergunta que fez pra você só. Mas contratar uma palestra, contratar uma consultoria, ninguém quer, né? Então vamos, né? E legal, vocês podem interagir também até lá dentro das minhas postagens, né? Quando eu faço lá no LinkedIn. Bota sugestão de tema. Poxa, eu quero ver abordado o tema tal. Eu vou correr atrás lá para fazer algum vídeo, para fazer alguma coisa relacionada, indicar um livro, né, sobre o tema. É bem bacana essa interação, essa interatividade. Isso que o Diego falou. É bom não só você postar, como você também interagir com a postagem das outras pessoas. E interação, gente, não é assim... Ótimo! Aí dá um joinha, bota um dedinho pra cima. Não! Cara, comenta, fala, dá a tua opinião. Poxa, concordo, é bacana por causa disso. Olha, realmente isso é verdade, porque isso já aconteceu comigo, entendeu? Leva conteúdo, gente. Não bota só o joinha, fala que é legal, não. Bota conteúdo também no negócio. Dal, então a gente tá chegando ao final aqui. Cara, a gente só tem a agradecer, viu? Foi um bate-papo, assim... É o que a gente falou, um tema que tem bastante assunto e da forma que foi bem leve, a gente colocando exemplo, assim, passou aí de 1 hora fácil, sem a gente ver, porque foi bem legal, foi bem bacana, e a gente queria agradecer aí você de contribuir, de enriquecer aí o Logicast, cara. Obrigado. Eu que agradeço a vocês aí pelo convite, pela oportunidade de estar estreando nessa modalidade, porque eu ainda não tinha feito nenhum podcast.
Aí, mais um pra conta. Claramente. Se desafiar, fazer coisa nova, coisa diferente. Então, te desafio também, quando for ao ar, você vai ouvir várias vezes, porque se torna um vício, né? Você se ouvir ali toda hora, né? Ver os pontos que ficou mais interessante dentro daquela gravação e compartilhar também o nosso Logicast aí com outras pessoas. Dão, muito obrigado por tudo e a gente vai se falando lá nas redes sociais. Obrigado mesmo e a todos que estão acompanhando aqui o nosso podcast, até a próxima. Abraço, pessoal. Tchau, tchau. Abraço aí todo mundo.